Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar para vocês como começar um idioma do zero. Só que antes de falar para vocês como começar um idioma do zero, como eu comecei, e explicar para vocês toda a sistemática, métodos que funcionam e formas de aprendizado, eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que são do ponto de vista da neurociência, começando por input e output. O som, ele é uma onda mecânica. O som, né, quando a gente difere palavras, nossas cordas vocais elas vibram uma certa intensidade, frequência e amplitude, criando ondas mecânicas que chegam até os nossos ouvidos, encontram uma membrana que vai vibrar na mesma intensidade, frequência e amplitude e vai transmitir essa vibração para um ossinho chamado cóclea, que é esse que parece um caramujo aí. Dentro do campo audível, que vai de 200 Hz até 20.000 Hz, eu não vou entrar muito em detalhe nessa parte, que não tem por que entrar nesse detalhe, será transformado em sinais elétricos. Esses sinais elétricos chegam até o nosso cérebro e nós interpretamos em imagens aquilo que a gente ouviu. Por exemplo, se eu falo para vocês fogo, a imagem de fogo tem que vir à cabeça de vocês. A sensação, a lembrança daquela coisa quente, calorosa, perigosa e também muito útil, que é o fogo. Se eu falar para vocês fire, fuego, fire, heat, que são palavras em outros idiomas que significam fogo, essa mesma imagem precisa vir à cabeça de vocês. Então, entendendo esse processo, eu quero que vocês entendam que quando nós falamos português, vocês não pensam no que eu estou falando, mas sim vocês sentem através de impulsos elétricos. Input é basicamente tudo que a gente ouve e tudo que a gente lê. Todas essas informações audíveis ou visuais é input. Tudo aquilo que a gente produz, a gente escreve e fala, é output. Esse conceito de input e output é importante. Por quê? Tá vendo essas bolinhas na tela? O azul seria input, o vermelho seria output, e essa circunferência externa seria o tanto do idioma que conseguimos aprender. Se você aumentar muito o seu input, com certeza o seu output também vai aumentar. Ele só pode aumentar se o seu input aumentar. Então, se você não compreende bem um idioma, você não consegue falar esse idioma. Lembre-se que essa bolinha vermelha ela vai estar sempre dentro desse campinho azul e ela sempre vai ser menor que ele. Nosso cérebro, quando ele ouve palavras, quando ele vê palavras, ou quando falamos ou pensamos em palavras, diferentes regiões do cérebro são ativadas. Pensando nisso, vocês podem entender que ouvir, falar, ler e escrever são habilidades distintas, embora muito próximas e conectadas. O listening, o speaking, o reading e o writing, comumente falado em inglês, são características, habilidades separadas e precisamos desenvolvê-las separadamente. Embora podemos categorizar como dois grupos, ouvir e ler como input e falar e escrever como output. Mas como o nosso cérebro aprende? Uma pesquisa um pouco antiga e um pouco defasada, mas bem próximo da realidade, diz que 10% lendo, 20% ouvindo, 30% observando e 50% ouvindo e vendo. Se você chegar a ensinar aos outros, 95% daquele conhecimento pode ser retido. Mas quando você ensina para os outros, significa que você já aprendeu uma boa parte daquele conteúdo, né? E quando você está ensinando aos outros, você está apenas repetindo aquilo que já foi repetido inúmeras vezes no seu cérebro. A curva de esquecimento e de retenção de Ebbinghaus. É dela que estamos falando quando falamos o quanto aprendemos. Na verdade, não é o quanto aprendemos, e sim o quanto esquecemos. Se você estuda alguma coisa e não revisa 1 hora depois, você vai reter menos de 10%. Se você fizer essa revisão
uma hora depois, e também nunca mais estudar, você vai reter aí uns 15%. Da mesma forma, se você revisar uma hora depois, e depois, posteriormente, 24 horas depois, você vai reter por volta de 30%. De forma análoga, se você fizer essa revisão depois de uma hora, depois de um dia, e depois de uma semana, e depois de um mês, a chance de você absorver de 75% a 98% são muito altas. Mas Alex, como fazer isso? Eu aprendo uma palavra e já esqueço. No começo do vídeo eu falei como se fala fogo em espanhol, inglês, japonês e alemão. Talvez você já tenha esquecido. Ou não, mas com certeza daqui a alguns dias você vai esquecer. Como evitar isso? É para isso que existe o Anki. O Anki, ele é um sistema de repetição espaçada. Ele é um flashcard. Se você ainda não conhece o Anki, não entende bem o que é flashcard, tem um vídeo aqui no canal já explicando sobre ele. Eu vou deixar o link na descrição. É claro que você não precisa usar o Anki necessariamente. Você pode usar um caderno. O caderno vai ter a mesma função que o Anki. Você vai usar um caderno para fazer anotações e revisões. O diferencial do Anki é que ele é um aplicativo no celular e possui estatística embutida nele. Vou falar agora um pouco sobre neuroplasticidade. Calma, o nome não é só um nome que é complicado. Ainda vai vir um outro nome mais complicado que isso. A neuroplasticidade é uma capacidade que o nosso cérebro tem e permanece pela nossa vida toda. É a capacidade de se adaptar e de se desenvolver. Como que as pessoas do mundo aprendem o idioma? Alex, se eu tivesse 5 anos e ouvisse um chinês, um italiano, um francês, um japonês e um americano conversando, com certeza eu seria um poliglota desde criança. Eu ia falar 5 idiomas. De fato, isso é verdade. Você iria falar 5 idiomas se você convivesse com 5 pessoas de 5 nacionalidades diferentes. E por que isso não acontece agora? Quando você é criança, o seu cérebro ele absorve padrões como uma esponja. Ele não se limita a um padrão só. Por exemplo, andar de bicicleta exige padrões motores, padrões cognitivos do nosso cérebro. Então, são diferentes regiões ali trabalhando ao mesmo tempo. Quando você está aprendendo, você pensa um pouco para fazer as coisas, mas conforme você pratica, você nem pensa depois para fazer. Você vai cair da bicicleta inúmeras vezes. Com certeza vai continuar se levantando, porque as crianças têm essa determinação que os adultos aos poucos vão perdendo, né, conforme vai tornando adulto. Que você não deveria fazer, você deve permanecer com essa determinação. E assim como você conseguiu andar de bicicleta depois de cair algumas vezes, você vai conseguir falar o idioma que você quer falar depois de cair algumas vezes. Alex, mas as crianças aprendem de forma mais fácil, elas são esponjas, como você disse, elas não se limitam a um padrão. O que isso quer dizer? Quando a gente está estudando um idioma, a gente está estudando um padrão sonoro. Um padrão sonoro que vai entrar lá na nossa membrana, vai vibrar e transmitir impulsos elétricos. Você não consegue decodificar esses impulsos elétricos porque o seu cérebro está travado. Ele não quer decodificar, porque ele já sabe o português. O português já é suficiente para você sobreviver. Ficar decodificando em inglês é muito chato. A não ser que você veja isso muitas vezes através de revisões, no meu caso, o uso de flashcards, o seu cérebro não vai julgar que aquilo é importante e vai deletar. Quando a gente é criança, a gente passa por uma fase chamada exuberant synaptogenesis. Nessa fase, os nossos neurônios estão se formando, então os padrões são ilimitados. Mas você não perdeu essa capacidade. O seu cérebro apenas ficou preguiçoso. E você precisa pular esse obstáculo. Antes de explicar para vocês como pular esse obstáculo, eu vou retomar sobre as revisões, falando da mielinização dos neurônios. O que é a mielinização dos neurônios? A mielinização dos neurônios é quando acontece um processo no seu cérebro, no qual eu não vou entrar em detalhes, que ele forma uma gordura em volta dos seus neurônios para fazer como se fosse um conduíte de um cabo elétrico.
Toda vez que seu cérebro faz isso, e ele faz essas baías de mielina, como é chamado, o seu cérebro guarda melhor as informações. Quando o seu cérebro passa um impulso elétrico por ali, ele consegue lembrar melhor sobre aquele conteúdo. E essa mielinização só acontece quando você vê algo repetidas vezes, você pratica algo repetidas vezes, e quando o seu cérebro julga que algo é importante. Mas Alex, o que tudo isso tem a ver com começar um idioma do zero? É muito simples. Você tem que destruir essa barreira que o seu cérebro tem em não querer aprender novos padrões. E fazendo isso, você precisa se jogar no mar. Alex, eu vou me afogar se eu me jogar no mar. Calma, é só uma forma bem idiota de dizer para vocês que vocês devem fazer imersão no idioma que vocês estão aprendendo. A imersão é muito simples. Você precisa ter contato com o idioma. É só isso que você precisa fazer. Alex, não deve ser só isso, porque eu fico o dia inteiro vendo vídeos em japonês, assisto anime pra caramba e não falo japonês. Sim, isso é verdade. É que existem alguns detalhes que você precisa entender aí. Basicamente, os 3 pilares mais importantes são a imersão, a revisão e estudar. Você basicamente não vai fugir de estudar, obviamente. Até porque, como eu disse, você não é mais criança, você já não está mais na fase exuberante sinaptogênese, e você precisa forçar aquele padrão no seu cérebro. O seu cérebro ele não quer aceitar aquilo ali. É como você, por exemplo, quem já sabe dirigir, sabe que no começo você pensa para trocar as marchas, pensa para apertar a embreagem. Conforme você vai praticando, você já não pensa tanto assim. É como se você estivesse estudando. Você está ali praticando, mostrando para o seu cérebro que aquilo é importante, o seu cérebro fala, tá bom, eu vou decorar esse padrão, porque eu não aguento mais ficar gastando energia para ter que lembrar dessas coisas. Então eu vou botar no automático, vou botar no subconsciente. E a mesma coisa acontece com os idiomas. Mas como estudar? Né? しかし、どうやって勉強するのか? But how to study? Aber wie studieren? Pero como estudar? É muito simples. E vai ficar pro próximo vídeo, porque infelizmente eu não preparei esse material ainda. Mas quando estiver disponível, vocês serão notificados. Mas para isso, vocês precisam se inscrever no canal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilha. Um abraço a todos.